Olá, voltamos a conversar com Leandro Dias da Silva, doutor em Engenharia Elétrica e coordenador do COMP, o Laboratório de Computação Pervasiva da UFAL. Professor, o que é a computação pervasiva? Esse é um termo que vem sendo muito utilizado nos últimos anos, principalmente com a disseminação dos dispositivos móveis, né? Os smartphones, celulares, tablets. A ideia da computação pervasiva, o slogan dela é computação em qualquer lugar, a qualquer momento. Então a ideia é você ter a computação em diversos dispositivos, diferente do que nós estamos acostumados, né? Nós estamos acostumados o computador, aquele desktop em cima da nossa mesa. Com uma conexão ligada somente a ele, unicamente a ele? Isso, ele conectado à internet e você utilizando ele através do teclado, do mouse e aquele monitor, né? Isso já vem de décadas atrás, desde os primórdios do PC. Então a computação pervasiva hoje em dia, ela surgiu através da disseminação de dispositivos móveis, né, de forma geral, e principalmente de sensores e capacidade de comunicação entre diversos equipamentos, né? Então você pode ter, por exemplo, computação embarcada, que a gente chama, né, em celulares, em relógios, em ar-condicionado, Wi-Fi, Bluetooth. Isso, televisão, hoje em dia já é muito comum, geladeira, micro-ondas, né? Então são dispositivos que a gente não estava acostumado a ver um programa sendo executado ali, né? E para que se utiliza isso, né? Através das tecnologias de comunicação sem fio, principalmente as mais baratas e que consomem menos energia, por causa desses dispositivos terem muitos deles limitação de bateria, então se utiliza, por exemplo, o Bluetooth, certo? Tem o Zigbee também e várias outras que têm sido desenvolvidas. Então essas tecnologias permitem que esses dispositivos se comuniquem entre si e trabalhem a favor do usuário. Certo? Então você pode ter vários dispositivos no ambiente controlando temperatura, iluminação, troca de informação em geral. Troca de informação, né? Que equipamento tem que estar ligado, tem que estar desligado. Por exemplo, você sai do quarto, o ar-condicionado pode desligar. E o Touché está nesse contexto de computação, digamos. O Touché, atualmente, ele é uma aplicação que roda em dispositivos móveis. Ele ainda não tem esses recursos que a gente diz de ambiente. São os próximos passos que a gente pretende desenvolver no Touché, né? Vários módulos, como por exemplo chamada eletrônica. Então o professor entra na sala de aula, vai estar com o módulo do professor ativado no Touché dele e automaticamente os dispositivos dos alunos com Bluetooth ligado, é como se eles estivessem respondendo a chamada automaticamente. Então com isso o professor não precisa mais perder tempo fazendo a chamada. Então cada vez que o professor entra na sala de aula, por exemplo, as luzes podem acender, o ar-condicionado ser ligado numa determinada temperatura e da mesma forma como ele deixa a sala de aula, as luzes apagam automaticamente, o ar-condicionado desliga, o projetor desliga e assim sucessivamente. Então essa ideia de você ter os dispositivos no ambiente, né, não necessariamente computadores, mas outros dispositivos, processando informações e se comunicando entre si para trabalhar para o usuário, essa é a ideia da computação pervasiva. Agora, sobre o Touché, como é que vai ser a disseminação disso? Vai ser vendido, vai ser patenteado? Ou o objetivo não é esse, é desenvolver mesmo o sistema para a pesquisa aplicada? Certo. A princípio, tudo que a gente faz no COMP, até por estar dentro da universidade, né, são iniciativas de software livre. Né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte, à aplicação, pode usar, pode fazer alterações. Por enquanto, a gente não está licenciando nem patenteando nada. É claro que é de interesse, né, até da universidade, que a gente desenvolva alguma coisa a nível de licença, de propriedade intelectual e de patentes. E também isso vai depender das parcerias com empresas que a gente vier estabelecer. Mas, a princípio, hoje em dia, tudo que a gente faz são iniciativas de software livre. Mas o COMP ele faz também outros aplicativos, né? Quais outros aplicativos o COMP vem fazendo atualmente? O COMP, a gente desenvolve vários aplicativos, tanto ligados às atividades individuais de cada bolsista, como alguns projetos que surgem como demanda, né? Então, um deles, por exemplo, é o Sábio Mobile. O Sábio Mobile é uma ferramenta para dispositivos móveis que interagem com a ferramenta Sábio. A ferramenta Sábio é uma ferramenta que foi desenvolvida por um outro laboratório, o Laboratório de Desenvolvimento de Software, coordenado pelo professor Rodrigo Paes, que
tem como objetivo automatizar o processo de consultoria em desenvolvimento de software. Que é algo muito custoso para muitas empresas, né, que gastam muito dinheiro com essa consultoria, não é? Isso. Então, empresas de pequeno e médio porte, por exemplo, que querem fazer uma certificação, por exemplo, o CMMI, elas precisam contratar consultorias para fazer um trabalho interno de análise do processo de desenvolvimento, coletar dados, analisar esses dados, gerar um relatório sugerindo melhores práticas para que a empresa melhore o processo de desenvolvimento e consiga a certificação, por exemplo. E isso é muito custoso porque esse profissional é um profissional altamente especializado e a hora desse profissional custa caro. Então, o Sábio, ele visa catalogar, né, numa base de dados, as melhores práticas para cada parte específica do processo de desenvolvimento de software e, a partir de um relatório, né, de um formulário que vai ser coletado, as respostas são coletadas na empresa com as pessoas, por exemplo, com o desenvolvedor, com o analista de sistemas, com o testador, né, dependendo do porte da empresa. Então, essas pessoas são entrevistadas, as respostas são armazenadas nesse formulário, esse formulário volta para a empresa, ele é colocado na base de dados do Sábio, então o Sábio gera um relatório de sugestões do que está ruim, o que precisa ser melhorado, Quer como dizer, pode existe ser uma melhorado. economia de tempo, de equipe e de dinheiro também, ao final Isso. do processo. Isso, exatamente. E aí o Sábio Mobile ele entra justamente para melhorar ainda mais esse processo, porque através do dispositivo móvel, esse consultor ele pode caminhar pela empresa sem a necessidade de um notebook ou de sentar numa mesa com cada pessoa para colher essas respostas. Então, ele pode conversar de uma forma mais natural com a pessoa, no próprio local de trabalho da pessoa, sem mudar a rotina. E, como é feito no dispositivo móvel e não mais num formulário em papel, essas respostas elas já são automaticamente enviadas para o servidor, processadas e o relatório já é gerado. Então, a gente consegue um ciclo completamente automatizado do processo de consultoria em desenvolvimento de software. Há uma estimativa de quanto de economia isso pode gerar para uma atividade como essa? Não, esse estudo ainda não foi feito, esse é um dos próximos passos do projeto, é fazer um estudo de caso com empresas, possivelmente aqui do APLTI de Alagoas, né? Fazer essa consultoria gratuita, vamos dizer assim, com as empresas e colher, fazer um formulário de avaliação também para a gente ter uma estimativa de economia. Mas a economia é muito grande, porque o preço de mercado dessas consultorias é muito alto. É muito elevado, né? É muito elevado. Professor, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho do professor Leandro, falando sobre a computação pervasiva. Conhecer, volta já. Não sai daí.